O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo de número 7. Ao ler o livro do profeta Naum, um livro muito pequeno, um livro que tem somente 3 capítulos, você vai se surpreender quando chegar no verso de número 7 do capítulo 1. Porque ao olhar para o contexto anterior e posterior, você vai perceber que esse versículo parece que se perde. O contexto é de ameaça. Deus está irado, Deus está mostrando que virá um terrível juízo sobre os ninivitas. Os ninivitas não eram desavisados, já tinham sido alertados por Deus, exortados, tiveram um remorso temporário e por um breve tempo voltaram-se a obedecer e temer a Deus, mas logo eles se extraviaram novamente, se desviaram e voltaram às práticas antigas, à iniquidade, à maldade. E sabemos que Deus, de tempo em tempo, Ele convida os homens ao juízo, Ele convida as suas criaturas a juízo, independente de que estes creem ou não em Deus. Deus é o Senhor, Ele é o Criador de toda a terra. Ele é o único Deus verdadeiro. E Ele, quando chama o homem ao juízo, isso é uma demonstração do zelo da sua santidade. A iniquidade dos homens chega a certo ponto que Deus ele tem de intervir, ele tem de interferir nessa trajetória iníqua do homem, senão os homens se perdem totalmente. Diante desse zelo do juízo de Deus aqui sobre os ninivitas, os homens que não têm nada a ver, os justos, os servos de Deus, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que confiam, que creem em Deus, também sofrem. Não há como não sofrermos quando vemos outras pessoas sofrerem, independente dessas pessoas merecerem ou não. Nós somos sensíveis à realidade dos homens em comum e também sofremos. O juízo de Deus, quando vem, às vezes, para o meu vizinho, ele me atinge também. Mas esse versículo de número 7, ele é consolador, ele é exortador, ele nos traz segurança. Ele diz primeiro que nós devemos confiar no Senhor porque Ele é bom. Apesar de Ele se mostrar às vezes irado no seu zelo, no zelo da sua santidade, nós precisamos acreditar que Ele continua sendo bom. É um Deus de graça e misericórdia. E por Ele ser bom e não mudar, independente dos seus atributos de santidade, de justiça, nós devemos confiar nele, pois Ele é a nossa única fortaleza. Ele é para nós um oásis no meio do deserto. Ele será para nós como uma rocha, uma montanha em meio à tempestade. Ele nos protege contra a tempestade que a sua própria ira, o seu próprio zelo produz. Deus nos convida nessa ocasião a confiarmos nele. O Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Deus faz distinção, sim, entre homens e homens. Não porque há homens melhores ou piores, mas Ele conhece os que são seus. Ele conhece aqueles que não têm justiça em si mesmo, mas que confia totalmente nele, em Deus.